Olá! Então, o nosso tema hoje vai ser sobre as leis sistêmicas na prática. E nós vamos inverter a ordem natural da nossa fala, porque a pessoa que é a minha convidada de hoje, que é a Roberta Leroy, empresária, tem uma agência de viagens. E justamente hoje, depois que nós programamos tudo, ela está retornando às aulas de francês dela online. Então eu quero te agradecer, Roberta, por essa disponibilidade de vir também com seus professores. E eu tenho certeza que vai valer a pena você conhecer a Roberta e o trabalho lindo que ela faz. Então vamos lá, Roberta, deixa eu te chamar aqui. E Oi, aí, Cle... Roberta, tudo... linda, boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo jóia. Então vamos lá, Roberta, a gente vai inverter, primeiro a gente vai para a prática e Uhum. depois, quando você precisar sair para voltar para sua aula, fica à vontade, tá bom? Fica E tranquila, tô aí, com tempo. e aí nós vamos falar da teoria, né? E se alguém depois quiser perguntar, nós esclarecemos, tá joia? E aí, Tá, joia. Roberta, me conta uma coisa. Hum, Eu lembro muito bem o primeiro dia que você chegou, né? Fez a experimental e foi. você, ó, Cleide, eu nunca fiz um negócio tão doido desse na vida, não. Vou chegar um negócio caro, difícil, ok. Mas antes da experimental, Roberta, eu gostaria que você colocasse aqui pra gente o que te motivou a me procurar? Por que você me procurou? Bom, primeiro porque eu já tinha ouvido falar sobre isso antes, né? Sobre o trabalho que você desenvolve. E numa reunião com uma cliente, num café com uma cliente, ela me contou das experiências que ela teve quando ela fez esse tipo de trabalho na vida dela. E na hora eu lembrei de uma amiga em comum nossa, né? Que até sou cliente também, da Ana Lu, que sempre me falou, a gente sempre teve essa conexão de conversar desse assunto. E na hora me deu um clique. Deixa eu perguntar para Ana Lu quem que é a pessoa que ela disse que conhecia e tudo, que era uma pessoa muito profissional e tudo. Foi isso que me motivou. E na hora, o link que eu fiz foi procurar este trabalho para fazer o link com a minha empresa, para fazer o foco na minha empresa, na agência de viagens, que é a Leroy Viagens. Ok. E assim, o que eu achei muito interessante, né, Roberta, que eu detectei logo no na sua sessão experimental uma certa disfuncionalidade e nós fizemos a primeira sessão, a constelação familiar. E Sim, aí, já acho que era pela terceira sessão, você interrompeu para ir para o Egito, né? foi. Então, eu gostaria que você contasse a experiência, que depois, logo que você faz a constelação, você vai para o Egito, uma viagem que você está marcada. Isso é recente, né, Roberto? Foi o mês passado, Super. né? Super recente, mês passado, a gente tinha conversado 3 vezes, né? A gente tinha se encontrado 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. E eu tive que interromper por conta da viagem. E foi interessante, porque a gente tinha tido a conversa sobre primeiro familiar e depois empresarial, se eu não me engano, antes de eu ir. E no Egito fez todo sentido tudo o que eu estava ouvindo e aprendendo do seu método de trabalho. Por quê? Vou até pincelar aqui rapidamente, pois se fala de constelação no Egito, na história do Egito de 5 mil anos atrás, tem essa citação na história de registros. Então as coisas começaram a fazer muito sentido, porque do nada eu virei essa chave para procurar esse trabalho. Eu tive essa viagem e tive essa experiência localmente, que foi, assim, o Egito foi a viagem da minha vida.
quem não me conhece aqui ainda vai saber agora. Eu vivo viajando em tempos normais, mas realmente o Egito foi uma viagem muito marcante. E aí tudo começou a fazer muito sentido, né? Pela história do que eu estava ouvindo lá, por algumas outras coincidências, né, que eu te contei do nosso guia e tudo. Então as coisas começaram a fazer Fala o do link. guia, ô, Renata, fala do guia. Eu acho interessante essa questão das viagens, como eu havia te comentado com você. Às vezes a gente viaja para um local de muita energia, como recentemente, há 2 anos, eu fui a Machu Picchu. A gente sente a energia do lugar, mas quando você não tem um guia voltado para essa parte energética e espiritual, você perde muito. É. Tô louca para você contar a história da deusa Isis. E aquele Vou contar. momento que o guia te dá um espaço numa sala meio que secreta. Contem, Isso. pessoal. Então, a gente teve uma surpresa muito grande na viagem, né? Éramos um grupo, éramos um grupo todos de profissionais do turismo, e a gente teve uma experiência muito boa, muito linda e muito especial com o guia que colocaram pra gente. Esse guia, além de um conhecimento assim incrível, ele também eu não sei se é essa a palavra certa, mas ele tem um quê espiritualista, né? Ressalto aqui que esse quê espiritualista, eu não estou entrando em detalhes de nenhum tipo de religião. Eu estou apenas pontuando isso. E ele, com toda a sabedoria dele, trazendo toda a história do Egito por todas as partes que a gente passava, a gente teve uma experiência muito legal, em especial no templo da deusa Isis, o templo Philae. E nesse templo, lá nas imagens que a gente vê lá, a gente consegue ver e ouvir a explicação dele, onde a deusa Isis já fazia constelação familiar no seu marido Osíris. Então, dizia-se nas escrituras, né, em toda a história que estava sendo contada para a gente, que isso já havia registro disso naquela época. Então, achei uma coisa muito curiosa, porque a deusa Isis é a deusa que eles acreditam ser a deusa do amor e da família, de toda essa coisa de amor mesmo, familiar, marido, filhos, etc. E dentro dessa crença já existia a constelação. O guia deixou isso claro para a gente na explicação da crença dos egípcios. Então, isso foi outra coisa muito marcante, assim, desse antes, durante a viagem e depois. Não, muito legal, gostei muito disso. Ô, Roberta, então, e aí a gente foi caminhando, né, nas nossas 6 sessões, Uhum. e teve um momento, após a constelação familiar individual, que eu pergunto o nome da sua empresa, né? E aí, qual que é o nome, Roberta? O nome da empresa é Leroy Viagens, que é o meu sobrenome, que é o sobrenome do meu pai. E o francês, como é que fica a pronúncia? Leroy, porque também é o sobrenome francês, porque também é da família do lado da família do meu pai, né? O meu bisavô veio da França e ele se casou com uma índia, isso lá atrás, né? Meu bisavô. Então, daí veio o meu avô, veio meu pai e aqui estou, eu. Foi muito interessante que numa determinada sessão, eu senti necessidade de trabalhar os seus ancestrais. Até porque a empresa tem alma. Quando você dá Uhum. o nome dos seus ancestrais para a empresa, e aí eu te pergunto, né, sobre o curso de francês, você já tem fluência em outras línguas, essa conexão às suas origens, essa conexão à sua ancestralidade. E aí nós fomos até os seus ancestrais. Eu não sei se nós chegamos no bisavô, tataravô, você Nós lembra? fomos até 6. Eu era sétima, 6 para Então, trás. as sete gerações, né, dessa ancestralidade, e você, então, fez um movimento através de frases sistêmicas, lógico, conduzido, esses movimentos, essas frases foram conduzidas por mim,
mas você começou a honrar e reverenciar os seus ancestrais. Sim. E aí você tinha algumas situações que estavam travando na sua empresa, vai para a viagem, isso logo após essa constelação. E aí, o que você pode dizer que você mandou mensagem? Cleise, tô pasma, pasma, pasma. Não precisa entrar em detalhes, que tudo que a gente Claro. conversa no consultório é confidencial, mas, em linhas gerais, aquele milagre, né, que acontece de forma inesperada. Eu posso dizer o seguinte, porque eu sou uma pessoa que estou sempre em movimento, estou sempre criando, pensando, criando projeto. O famoso inventar moda, eu adoro inventar uma moda. Claro, nem todos os projetos eles vão para frente. Nem todos. Muito você faz, não achei que era assim, não, não deu, vamos arquivar. E é normal, acho que faz parte da vida de todo empresário. Mas em alguns específicos, eu realmente precisava realizá-los. Eu precisava realizar mesmo, eu precisava resolver o projeto, a situação. E aí você está escrevendo, você está planejando, você está tentando, e você escreve, e vai e-mail, e volta e-mail, e aquela coisa toda. Eu imagino que todo mundo que tem empresa já deve ter passado por isso. E realmente foi uma sessão ou duas depois, não, foi depois do Egito, né? Eu já tinha tido essa sessão dessa coisa da reverenciar os ancestrais. Eu fui pro Egito e, tipo, eu escrevi de novo. Quando eu cheguei, eu já tive a resposta, assim, no meu colo, do jeito que eu precisava. Não acho que coisas. Eu acho que foi um movimento mesmo. Eu acredito que houve um movimento aí e a coisa se encaixou. E eu sempre penso muito assim que como cristã, eu acredito muito em Deus. E assim, uma das coisas que eu perguntei para a Cleise quando eu comecei esse trabalho era se tinha algum cunho religioso por algum lado, e ela deixou claro que não, né, Cleise? Não tem nada vinculado com nenhum tipo de religião. Então, eu acho bom falar disso aqui, porque muita gente às vezes confunde isso. E essa foi uma das coisas que eu te perguntei. E não, é apenas o seu trabalho como terapeuta sistêmica, muito bem desenvolvida, inclusive, né? Anos trabalhando com isso, né? É verdade. E realmente fez diferença. Eu tive o resultado Uhum. positivo que eu esperava e que eu precisava resolver. Muito bom. Ô, Roberta, para você, das 6 sessões que nós fizemos, né? Porque a minha metodologia é essa, é uma sessão experimental, gratuita, para a pessoa conhecer o trabalho. Né? Eu não trabalho só com constelação, mas eu trabalho com outras ferramentas, outras teorias da mente humana. E depois é rápido, são 6 sessões. Eu queria que você colocasse aí para a gente, dessas 6 sessões, ou das 7 sessões, qual que você achou que foi mais impactante para a sua vida? Qual que realmente foi assim, um divisor de águas? Tem como você avaliar? Tem. Tem porque foi a da empresa, que a gente fez aquela técnica de onde estava a minha empresa. Eu lembro que você fez uma técnica comigo, e depois disso a gente foi fazer a reverência aos ancestrais, e essa, sem dúvida, foi a virada de chave, total, 100%. E como as coisas acontecem, né, Roberto, com muita velocidade, porque o inconsciente é assim, a nossa alma é assim, a nossa alma é muito simples, ela é sutil. O que nos complica muito é o racional, é o lógico, é o É, mental, né, o é. intelectual. E depois disso, aí você teve, eu acho que a grande sacada aí para sua agência de montar, pessoal, preste atenção, ela está montando um grupo exclusivo para o Egito no ano que vem, ela já fez traçou várias metas. E é um grupo que assim, eu estou quase que na obrigação de ir, né? Porque quando eu falei do meu aniversário, se marcou viagem semana do meu aniversário. Mas Não. aqui, conta para o pessoal, quem está nos assistindo, sobre o seu grupo exclusivo. Bom, sempre fui de fazer muita viagem personalizada e sempre tive essa vontade de fazer grupos, mas grupos que eu falo são grupos de 10 pessoas, não é aqueles grupos enormes, porque senão perde o foco da viagem.
E eu gosto de elaborar viagens com propósitos, né? Viagens que tenham a cara da pessoa, viagens que possa realmente fazer sentido na vida da pessoa. E aí, com base nessa coisa toda que eu vivi no Egito e de ter sido uma viagem tão especial, eu falei, bom, vamos fazer um grupo para o Egito em abril de 2022. Achei prudente colocar para o ano que vem e para dar espaço para as pessoas se planejarem. E aí, esse está sendo o primeiro de vários, não só para o Egito, mas vários com essa ideia de trazer um propósito específico, né, como tema, né? Esse grupo do Egito que eu estou organizando para 2022 é de 4 a 13 de abril de 2022 e ele vai acontecer com esse guia que fez a minha viagem, porque eu não abro mão do nosso guia. Eu acho que ele realmente contribuiu muito para a viagem e eu acho que para quem tem essa ligação, para quem está buscando essa melhora contínua, né, da vida, da pessoa mesma, da empresa, melhora contínua para tudo. Eu acho que o Egito é uma viagem, assim, ponto alto. Acho que, e por isso que me deu esse impulso para montar esse grupo e levar pessoas para viver essas experiências também. Muito bacana. Agora, Roberta, eu vou ficar com um pouco de teoria, você fica à vontade, se quiser participar, ok? Estou muito preocupado com a sua aula de francês, porque Não, esse pode ficar francês... tranquila que eu não vou voltar agora, não. Ah, Pode ficar então tá tranquila. jóia. Pode ficar à vontade. Então, eu quero explicar, gente, as leis sistêmicas na prática, né? O que seriam leis sistêmicas, constelação familiar, constelação organizacional. A constelação familiar é um tipo de terapia breve, como a Roberta bem disse. Ela não trabalha com o espiritual, ela vai trabalhar com energia, inconsciente coletivo, energia quântica, porque nós trazemos algo dos nossos ancestrais. Isso é muito importante as pessoas saberem. Muitas vezes, quando nós infringimos as leis sistêmicas, que são as leis do amor, né, o Bert Helling, um alemão que estudou a constelação, que trouxe esta dinâmica, essa ferramenta, para que a gente pudesse melhorar a nossa situação profissional, emocional, familiar, enfim. Ele não foi um pesquisador, um missionário, um filósofo. Ele observou, então, que existem 3 leis nos sistemas familiares. O sistema é a família, né? Na nossa família de origem. Então, quem faz parte do nosso sistema? Você, seu pai, sua mãe e os seus ancestrais. Quando eu digo pais, são pais biológicos. Quando a pessoa não conhece o pai biológico dela, ela é um filho adotivo ou um pai adotivo, esta pessoa busca a vida toda conhecer os pais biológicos. Então, tem 3 leis sistêmicas, que é a lei da ordem ou da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. Essas leis, elas funcionam tanto para as pessoas, nas relações familiares, quanto nas organizações, nas empresas. Então, eu tenho atendido muitos empresários e, às vezes, as coisas não vão para um outro nível, não é porque ele não é um bom gestor, não é porque ele não tem liderança, não é nada disso, é porque ele tem questões pessoais que precisam ser resolvidas lá na linhagem dele, paterna e materna. Então, vamos falar um pouco dessa primeira lei, da lei da ordem e hierarquia. Tem precedência quem veio antes. Quem veio antes de nós? Meu pai, minha mãe. Quando eu começo a achar que eu sei mais do que meu pai, quando eu começo a julgar minha mãe, quando eu começo a achar que ela já está meio fora do prumo, ou ela está com ideias ultrapassadas, quando eu começo a julgar o comportamento da minha mãe, achando que no lugar dela eu faria melhor, eu estou detonando a minha vida. Porque quando eu julgo uma pessoa, eu me coloco acima dela, superior a ela. Quem veio antes de nós tem precedência. Eu costumo dizer que você pode ter uma mãe velhinha
um pai velhinho, você intelectualizada, com pós-graduação, PhD, e seu pai analfabeto. Ele é maior que você, porque ele te deu a vida. Reverenciar pai e mãe, honrar pai e mãe, não é idolatrar, é agradecer porque você é o que é, você veio sendo feita, constituída de 50% do seu pai, 50% da sua mãe. É entender esse processo. Quando você julga o seu pai, quando você julga a sua mãe, se considerando superior a eles, você repete o comportamento deles. Então, é comum você passar, em determinado momento da vida, você dizer assim, você critica tanto seu pai e sua mãe, mas você fala assim, nossa, eu estou fazendo igual meu pai e minha mãe. Essa é a repetição. Então, sabe aquela história que você está na escola, na academia, e quando você não é aprovado, você toma pau e repete aquela matéria? Você vai repetindo esse comportamento até você aprender. E às vezes você vai aprender através de muita dor. Então, é entender isso, né? Os julgamentos que a gente faz. Quem veio antes tem precedência. Vamos fazer um paralelo na empresa. Empresa, nome da empresa, identidade, tem alma, CNPJ e ser registrado. Então, eu digo muito para os meus pacientes, se tiver impostos, CNPJ aberto, dívida, liquida isso, porque senão a sua empresa não prospera. Sua empresa prospera quando você tem uma boa relação com sua mãe. O que a mãe significa na vida da pessoa? Prosperidade e abundância. E o pai abre caminho. Se você não tem uma boa relação com seu pai, você pode montar a melhor empresa. Ela não vai para frente. Essa, então, é a lei da hierarquia. Na empresa, quem tem precedência? O fundador. Dois sócios, os dois, independente do número de cotas ou do percentual, na lei do equilíbrio, que já é a terceira lei, eles têm que se respeitar. Se um se coloca superior ao outro, também vai dar problema na empresa. Agora vamos voltar para a segunda lei do amor, que o Bert Helling catalogou com muita tranquilidade. É a lei do pertencimento. Todos pertencem ao sistema, todos pertencem à família. Os que estão vivos e os que não estão vivos. Inclusive os abortos, provocados ou não. A constelação, ela não entra em julgamento. Tudo tem uma razão de ser. Então, quando a gente faz a constelação individual e abrimos o campo morfogenético, a gente trabalha com as metáforas, com os bonecos, ou mesmo usando papéis ou outros elementos, porque ali a energia materializa. Quando tem alguma questão de aborto, quem sente isso são os irmãos. Às vezes passa despercebido por pai ou pela mãe. Tem uma ordem dos irmãos também que é importante respeitar. Se o irmão, o filho caçula, resolve ser o conselheiro, o orientador do mais velho, vai haver uma disfuncionalidade aí entre seus irmãos. Então, o papel do irmão mais velho é um, o papel do irmão do meio é outro e o papel do caçula é outro. Vamos imaginar que antes do irmão mais velho teve um aborto. Então, esse irmão mais velho, ele não é o primeiro, ele é o segundo. Ele precisa voltar para o lugar dele para ele se equilibrar na vida. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Então, a gente faz um exercício, ele é de fisiologia, né? Uma postura. Quando eu chamo esse exercício de leitura de almas, a gente pode fazer com uma representação entre relacionamento amoroso, entre pai e mãe. Então, imagina, eu estou com o meu paciente lá, eu peço para ele ficar a mais ou menos 2 metros de distância, né? Não só pelo Covid, mas é assim mesmo, e eu vou representá-lo e ele vai representar a mãe ou o pai dele. E aí a energia vem.
Então, às vezes, é interessante, imagine, eu estou representando o meu paciente e ele está representando a mãe. Essa semana mesmo eu fiz esse exercício. A postura da filha para a mãe era de braços cruzados e batendo o pé assim. Tipo, olha o que você está fazendo da vida. E a mãe, a pessoa que estava representando a mãe, no caso era paciente, não conseguia olhar para a filha. Ela olhava para tudo, menos para a filha. Então, tem situações assim inusitadas que acontecem e que trazem para mim, para uma leitura, esse campo de energia. E isso é muito bacana nesse movimento. E a partir daí, nós vamos organizar as coisas como se fosse um ritual para que a pessoa possa voltar para o lugar dela. Na relação de casal. Pode falar. Queria só fazer um aspas aqui. É como se as peças fossem encaixando, né? Como você explicou na primeira sessão, né? A roda, ela não pode estar com buracos, ela tem que estar redondinha para ela rodar. Então, é literalmente como se as peças fossem encaixando. Sabe aquela coisinha assim, tipo, gente, eu não sei por que que isso é assim? Pois então, vocês vão saber por quê com a Cleise. Legal. E a terceira lei do equilíbrio, quando a gente faz essa leitura no relacionamento amoroso, veja bem, pai e mãe. Filho tem que estar aqui, pai e mãe atrás, maiores. Relacionamento amoroso, aqui. É nítido quando a gente faz a leitura de alma, quando a mulher usa a energia masculina na relação, ela se sente muito maior que o marido. O marido está lá embaixo e ele lá em cima. Então, quando toma consciência e faz isso, porque, veja bem, uma mulher empreendedora, proativa, que está com energia masculina, é aquela mulher que decide tudo, em casa, na vida, onde vai passar férias, vocês devem conhecer alguém assim, né? E quando ela está com energia masculina, naturalmente, o companheiro fica na energia feminina. Aí ela se ressente achando que ele não tem iniciativa, que ele não dá conta de fazer. Mas, às vezes, ele fica até com medo dela. E uma situação bacana para você ver, você que tem um relacionamento aí mais tempo, com o seu marido, com o seu parceiro, qual é o lado da cama que você dorme? Quando a mulher dorme do lado direito, ela manda, ela está com energia masculina. Mulherada Muda deve o estar lado todo da mundo cama. pensando aí sobre isso. Aí, quando eu pergunto, eu falo, não, eu estou do lado direito, porque é mais próximo do banheiro. Não, você está do lado direito, você manda, você domina. E aí, o cara, resta ele ficar do lado esquerdo. Eu atendi uma vez uma pessoa que a mulher marcava para ele até o horário dele tomar banho. Jesus Tá? Então, amado. assim, aí, Cleise, eu tenho que tomar banho. Aí ele tem um perfil de sinestésico, ela de visual, isso aí lá da PNL. Sinestésico, aquele homem que quando chega em casa, ele quer ver uma televisão, ele joga o sapato de um lado, meia do outro, ele quer conforto. E a visual quer estar tudo arrumado. Ai, E tem aí, gente falando aí com você, Cleise. Ó, eu durmo do canto direito. canto Gente, da parede, meu lado direito. muda Pois para é, esquerdo. verdade, vamos lá. Então, preste atenção, dá uma mudadinha para você ver como é que a coisa fica. E aí, eu dou um para casa, né, para os meus pacientes. Falei, faz alguma coisa diferente. Aí, deu uma semana, ele voltou, ele falou, Cleise, aconteceu uma coisa maravilhosa essa semana. Eu falei, o que que foi? A minha mulher, ela me mandou tomar banho e eu não fui no horário que ela queria que eu fosse. Essa mulher, além de estar com energia masculina, ela está no papel de mãe do marido. Não funciona. Não funciona você ter atração sexual para sua mãe, não funciona você ter a sua mãe como amante. Então, tem que pensar nisso. Qual é, na lei do equilíbrio, o seu papel de companheira, de parceira, de namorado, de amante? Outras vezes já recebi, sabe, Roberta, pessoa que na hora que ela está preenchendo a roda da vida, tem lá romance e relação íntima. Antes eu não fazia isso de forma de formulário. A pessoa sentava e ficava colorindo. Enquanto ela estava colorindo, eu estava observando.
Chegou um pro Cleise, meu marido é o meu melhor amigo. Se deu 90 em 100. Quando a pessoa faz isso, ela faz que ela não quer mexer naquela área da vida. E aí eu começo a fazer algumas propostas para ela pensar. Bom, se seu marido é o seu melhor amigo, ótimo, mas só isso te basta na relação a dois? Casamento E não é só amores? isso, né? E namorar, né? Então, é muito interessante que, às vezes, alguns médicos... Ô, Cleis, eu não sabia que eu vim aqui. Você ia trabalhar com sexologia, não? Mas como que está o seu lado feminino na vida? Você está agradando, você está conquistando ou não? Então, é muito interessante as leis sistêmicas, essa eu estou dando exemplo do equilíbrio, que às vezes tem um desequilíbrio na relação, onde a mulher tem um marido que ela às vezes até chama de pai, ele age como pai, ela como filho, ou vice-versa, e isso aí é disfuncional. Isso vai impactar em quê? Em tudo na vida. Ô, Roberta, você quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que seria essa concepção quando a gente pensou, né, de você contribuir com isso. Estou muito feliz com a transformação da agência da Realmente. Roberta. Outra coisa que eu lembrei aqui, Roberta, quando você fez sua missão de vida. Você fez sua missão de vida num sábado e no domingo nós fizemos a missão da empresa. Você acha que isso também impactou? 100%. É assim, é até engraçado, porque eu tive umas... Eu vou contar rapidamente aqui, porque tem tempo, né? É até engraçado, porque ontem eu fui contar algumas coisas para o meu marido e eu acabei contando de uma reunião... Na verdade, eu fui contar para ele de uma reunião super importante que eu tive ontem na empresa. E durante a reunião, a própria pessoa citou constelação. E eu estava apresentando para ela o Egito. Aí eu falei, nossa, que coincidência você tá falando disso. Ela, por quê? Aí eu pincelei pra ela, né? Ah, eu fiz antes, fui pro Egito, terminei depois e tal. Ela, nossa, que interessante. E ela é uma empresária de super sucesso. Aí ela me falou assim, Roberta, até o meu casamento eu fiz reverenciando meus ancestrais, eu e meu marido reverenciando os nossos ancestrais, pra gente poder ter as coisas certinhas, organizadinhas, funcionando, cada um no seu devido lugar. E aí ela me contou disso, e na sequência eu contei para o meu marido, e contei para ele da reunião, contei para ele da constelação, e assim, as coisas, se contar para os outros assim, do nada, a pessoa não acredita. Não acredita. Por isso que eu acho ótimo você estar fazendo essas lives com a prova viva das coisas, né? Com as pessoas que passam pelo processo. Porque realmente, se você contar assim, numa mesa, num jantar, a pessoa vai falar assim, ah, bobagem. Gente, não é. Fez toda a diferença. E eu demorei a ter essa iniciativa de procurar isso, porque na minha cabeça eu tinha um pré-conceito de ter relação com religião. E eu não queria que tivesse essa relação. Eu não queria que tivesse essa mistura. E aí a Cleide foi e me explicou que não tinha nada disso. E realmente... então a pessoa até falando aqui, eu não acreditava. Eu também não acreditava. Até porque, há anos atrás, eu tive uma experiência numa sessão solta, que eu saí da sessão e falei assim, é isso? Bobajada, estranho. Juro pra você. Aí foi quando eu fui, agora, né, tempos depois, anos depois, eu vim e encontrei a Cleide. Mas realmente, gente, vale despertar essa pulguinha aí que tá atrás da orelha. Vai fazer diferença. É a única coisa que eu posso dizer. Vai fazer diferença. Ô, Roberta, na sua fala eu quero fazer duas intervenções, antes que eu me esqueça. A primeira, a segunda já esqueci, mas a primeira é essa. Quando a gente está falando de marido e de sistema, é muito importante. Bom, a Roberta veio de um sistema de origem. Estou dando o seu exemplo, mas isso é universal. Claro, o marido veio de outro sistema. O que às vezes a mulher faz? Ela quer colocar o marido do jeitinho do sistema dela. Ela não vai conseguir nunca. Talvez, na época do namoro, aquilo que ela não gostava, ele está puxando minha sogra, mas quando casar não vai ter.
contato com minha sogra, é bobagem, que você não vai conseguir. Você já percebeu, você que tem um marido, às vezes, a sua sogra dá uma receita da comida, do bolo, da torta. Você faz, mas não fica tão boa quanto a dela. Então, Claro, não entra nessa vibe de competir jamais. o marido com a mãe dele. É mãe. São sistemas diferentes. Então, a mulher tem que voltar para a essência dela, Isso para aí. o lugar dela no sistema de origem, o marido no outro sistema, porque o sistema atual são seus filhos. Se houver uma disfuncionalidade no sistema primário da mulher, original da mulher ou do marido, vai interferir na vida das crianças, no novo Sim. sistema. E você estava falando isso, aí a outra coisa que eu queria, eu esqueci, Roberta, era essa do marido, mas era alguma coisa que você lembrou Da aí do empresa? marido, da empresa ou das viagens. Ai, queria tanto. Da reunião que eu estava tendo, que eu fui contar para o meu marido. Ah, lembrei. Você fez uma constelação e achou que ela estava Ah, solta. Ótimo, há você uns anos colocar. atrás. Porque fiz Sim, uma tem solta. pessoas que fazem 30 constelações e não resolvem as questões. Pela minha prática de estudar a mente humana há mais de 30 anos, constelação há uns 10 anos, que é uma ferramenta que me completa aquilo que eu já venho fazendo na PNL, na dominância cerebral, inteligências múltiplas, emocional, enfim. Constelação, ela traz clareza para o problema, ela não resolve. O que resolve a questão é as técnicas, as ferramentas da PNL e de outras estratégias. Ah, Então, não lembrei de adianta uma coisa. você no campo, marca aí para você falar, não adianta no campo, por exemplo, o constelador ou consteladora percebe que teve um abuso quando aquele adulto era criança. Quem cura isso é PNL, com os pressupostos da regressão e hipnose. Então, a constelação, ela traz clareza. E, às vezes, a pessoa constela o mesmo tempo várias vezes. O Bert Helling diz que a gente deve constelar o mínimo possível. A constelação, ela tem um resultado. Assim que você faz, como foi o caso da Roberta, que foi imediato, a Roberta passou pela transformação antes de terminar o processo. E as coisas, e ela mandava mensagens dizendo, tô paz, não tô acreditando, eu achando ótimo. E dura até 2 anos. Eu tenho feedbacks de pessoas que fizeram constelação comigo há 1 ano e meio, que elas vão dar o feedback. É o movimento de almas. Você que constela, você é o buscador da sua origem. Você é o buscador do seu sistema. Quem constela é aquela pessoa que o Bert Helling chama de ovelha negra, não é no sentido pejorativo. Essa ovelha negra é o buscador, ela vai trazer alento para as gerações que vieram, até 7 gerações antes de você, e para as gerações dos seus descendentes. Então, você traz leveza para o seu sistema. E cada um vai sentindo isso de acordo com a vivência, de acordo com a experiência. É. Realmente é fantástico essa terapia. Mas aí fala, Roberto, você é Não, especialista. eu ia lembrar. Não, anotei aqui. Eu ia lembrar, eu ia falar da PNL também, que realmente faz muita diferença as técnicas. É como se você reorganizando as coisas mesmo na sua cabeça, colocando as coisas no devido lugar. Não para você mudar de ideia. A questão é quando você reorganiza a sua cabeça, coloca as coisas nos devidos lugares, você começa a ter comportamentos diferentes. E o comportamento Sim. diferente, ele gera resultados diferentes. Não é que você mudou da água para o vinho do Isso. nada. É só você Uhum. mudou lá Outra dentro do seu consciente. coisa, isso aí é programação mental. E quando, na sexta sessão, você faz a mandala de metas, nós fizemos, né? Você já Uhum. começa a programar de forma prática, objetiva, com foco, para todas as 10 áreas da sua vida. Aí você começa a ter o domínio sobre você, né? Exato. Muito bacana, Roberta. Tem mais alguma lembrança? Eu tô louca para ir nessa Não, viagem no Egito.
Olha, Vamos, tem 10 gente. anos que eu fui, tô achando que eu vou voltar agora nessa nova fase. Eu acho que é um destino, não é porque eu tô vendendo o grupo, porque eu vou acompanhar o grupo, de novo, eu vou, com o maior prazer do mundo, eu vou acompanhar esse grupo. Mas não é só por isso. A mensagem que eu quero deixar do Egito aqui é porque realmente é uma viagem que mexe com as pessoas. Então, eu não acho que é para qualquer um, no sentido assim, não é para qualquer time da vida que tem que ir. Não é do nada, ó, acordei e vou pro Egito. Não, as pessoas que resolvem ir pro Egito, elas estão em busca das origens, de quando tudo começou. E com certeza vai ser uma viagem muito especial. Não tenho dúvidas disso. E assim, como eu estudei muito antes de ir, cheguei lá, aprendi muita coisa. Agora estou estudando mais coisa de novo para poder acrescentar nas minhas apresentações e aí dá mais vontade de voltar ainda. Então, assim, vocês vão ver muita semelhança do Egito com o mundo de hoje, uma história de 5.000 anos atrás, com o mundo de hoje e principalmente com as técnicas que a Cleide aplica, porque são coisas que E já eram sabe, ô, faladas. Roberta, uma coisa bacana que eu achei do grupo é que você vai fazer um grupo fechado, eu até me dispus a trabalhar com as pessoas, porque tudo são sinais. Talvez se você não tivesse feito a constelação antes de ir, não tivesse passado pela transformação, a sua viagem não teria sido tão rica. E tudo, o universo é um clichê, mas o universo conspira a favor. Conspira. Não foi por acaso que você encontra um guia turístico energizado, espiritualizado, que fale português, né? Porque o cara fala português. Muito bem, Então, inclusive. isso ajuda em muito. E aí, o bacana é ficar atento aos sinais. Independente de religião, nós somos guiados. Tá tudo certo, Deus está no controle de tudo. Tudo. Ah, não acredito em Deus, é uma força cósmica, é uma energia maior que o ser humano. E quando nós começamos a atentar para os sinais que nos acontecem, tem pessoas que chamam de coincidência, tem pessoas que falam, eu tenho um pressentimento. E como tudo é a lei da sintonia, quando nós sintonizamos com luzes, com algo do bem, a gente passa a ser luz. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, mais de 300.000 mortos no Brasil, quase 3.000 mortes por dia. O planeta está com uma energia, e o nosso Brasil está com uma energia muito negativa, muito densa. E nós que já despertamos para isso, nós somos luzes. Então, Ai, quero nós falar. precisamos Quero falar. ajudar as outras pessoas. E eu quero contar para vocês que exatamente um ano atrás, eu recebi um texto de uma instituição de constelação, há um ano atrás. O 25 de Facebook me março? lembrou. Sabe aquele negócio assim que o Facebook te lembra? Aham. Eu fiz Eu fiz um áudio, e quem quiser eu posso disponibilizar, eu postei no Facebook tem 2 dias. Eu fiz uma meditação para transformar o medo do coronavírus em respeito. Quando você tem medo, isso é PNL, você fica paralisado, você não ajuda. Agora, quando você tem respeito, você sabe que o vírus é forte, é mutante, está matando crianças, velhos, adultos. Não, falou Então, tudo. eu uso a constelação e uso uma técnica de PNL. É um áudio de 10 minutos que eu acho que poderia ser a minha contribuição para as pessoas virarem a chave do Sim, medo do coronavírus para o respeito. sim. Talvez, Nossa, tá falou lá, tudo. eu postei no meu story de ontem, mas quem quiser pode me pedir que eu mando. E vamos semear luz, tranquilidade. Nada acontece por acaso. Não quer dizer que Nadinha. nós temos que ficar de braços cruzados, mas entender que nós não temos como controlar a vida. Há um guia maior, um ser maior, nada acontece por acaso. Isso é bíblico, não é? Sim, Nem um é fio de bíblico. cabelo, nem uma folha da árvore cai. Então, essa metáfora que é bíblica, ela se vale. E aqui eu quero externar meus sentimentos a todas as pessoas que perderam os entes queridos, mandar luz
E se você conhece, por exemplo, alguém que ficou órfão, né, uma criança, leve luz para essas pessoas. É através dessas luzes que a gente vai passar por esse momento difícil e eu tenho certeza que Deus está nos protegendo e nos abençoando. Com certeza. Roberta, O foi que eu ia ótimo conversar. O que eu ia pontuar era realmente com esse cunho aí da forma que você finalizou e ficou perfeito. Eu acho que é isso aí. Vamos levar luz, leveza para as pessoas. Nada de bad vibes, gente, nada de medo, porque só atrapalha. Então, vamos levar a nossa mente e ser luz. Ótimo, Roberta. Obrigada, Obrigada. querida. Que você Obrigada a continue você. com prosperidade e abundância. E eu já faço parte da Leroy Viagens. Eu Sim, costumo dizer que eu sou uma sócia do bem. Tá você certo? é. Você Obrigada, é. Roberta. Grande Obrigada a você. abraço. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.